Olá, amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. E o Encontro com a Justiça de hoje, nós vamos entrevistar um coach. O que é um coach? Você já ouviu falar dessa função nova? A modernidade nos traz cada vez funções diversificadas. O nosso coach é o senhor Hilton Nascimento, diretor-presidente do Instituto Hilton Nascimento. Ele também é autor do livro Pai Rico, Filho Nobre, Neto Milionário. Vamos conversar com ele, você vai aprender. E quem sabe você está necessitando na sua empresa, na sua família, nas suas relações, de um coach para ajudar você a vencer crises, a superar crises. E no encontro de hoje nós estamos aqui com a nossa mesa floreada com a jornalista Cláudia Cataldi, com esse belo cabelo, com um sorriso sempre maravilhoso e dando a graça desse programa, que tem também com a colaboração do desembargador João Batista Damasceno, desembargador Antônio Carlos Esteves. Então vamos começar o nosso programa. Hilton Nascimento, coach, eu já ouvi a tradução, é treinador, é a mesma coisa? Isso. Ou o que é um coach? Muito obrigado pela sua presença, vamos conversar muito também sobre esse otimismo que você traz no seu livro, né? Pai Rico, Filho Nobre, Neto Milionário. Eu queria pelo menos ser um bisneto dessa família aí. Imagine, se o neto é milionário, o bisneto é um bilionário. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Boa noite, obrigado aí pela sua presença. Boa noite, gratidão, né? Primeiro, é uma honra estar aqui entre pessoas tão maravilhosas e inteligentes. E com muito prazer, com muita gratidão, com muito coração, que eu vou responder aqui a todas as perguntas. E você perguntou o que é um coach, foi isso? O que é? A tradução. Porque nós seria um treinador. Nós estamos muito... Desde 1900 saiu a primeira palavra como coach, como treinador. Isso foi muito interessante, que isso vem usado. Inclusive tem um coach muito famoso, que é o Timothy Galloway, que é de tênis, né? Ele foi o primeiro que usou esse termo coach, e veio se transformando em empresas, em liderança, inclusive na justiça, né? Tem muitos juristas, muitos magistrados usando o coach, usando a constelação familiar. Coach na justiça? Para que serve coach na justiça? Como é que atua na justiça? Sim, fazendo perguntas, vendo onde estão os relacionamentos. Às vezes tem uma separação e ele vê a essência dos relacionamentos, que você traz coisas de pai, coisas de mãe, coisas de avô. Isso atrapalha. Tem na Justiça de Maceió, né, se o senhor me permite, tem um juiz que usa coach. Eu liguei para ele e eu perguntei de 31 casos, né, de justiça que ele resolveu, 30 ele conseguiu conciliar, só um que não. Mas em que área? Área família. Mas e como é que funciona? Como é que é um juiz coach? Porque é essa área que interessa ao nosso telespectador. O nosso programa tem esse objetivo de aproximar as práticas da justiça dos nossos telespectadores, e o senhor está trazendo uma novidade até para nós que somos da justiça. Eu queria também aprender para ser melhor julgador. Porque, eu vou tomar uma carona na indagação, porque na processualística, aqui no processo, nós temos um artigo 334 que diz que o juiz, quando há possibilidade de acordo, ele então manda para o mediador, ele se afasta. O mediador é que vai tentar, e a função do mediador não é decidir, a função do mediador não é aconselhar, a função do mediador, e isto é muito importante, telespectador, é permitir que o potencial daquelas pessoas, o bom potencial daquelas pessoas, acabe se encontrando e acabe resolvendo o conflito. Isso é o mediador. E o coach? Como é que é? Qual a função do coach? O coach ele ajuda a pessoa, né, assim, falando de uma maneira geral. Tá? Ele ajuda a pessoa a alcançar muito mais rápido um resultado esperado. Então, ele ajuda a pessoa a ser muito mais assertiva nos seus resultados, usando metodologias que te levam de um ponto A a um ponto B, de uma maneira muito mais, com mais agilidade, aumentando a sua performance. Com o quê? Com perguntas poderosas. O coach ele aprende a fazer perguntas-chaves da maneira que o seu cliente sabe, ele começa a enxergar os recursos que ele tem
dentro dele e ele mesmo é o agente transformador. O coach ele não dá uma sugestão, ele simplesmente pergunta para te levar a um resultado. Ô Hilton, qual a diferença de um coach para um psicólogo? Olha só, o psicólogo ele trabalha muito a parte passado, a parte de traumas, né, de tudo isso. O coach já trabalha mais a parte futura. Ele trabalha no futuro, numa meta, algo que você quer. Já o psicólogo ele trata trauma, trata essas coisas assim, muito mais ligada ao passado. É porque você havia se referido a uma parte dos pais, né? Sim. Aí sim, o que a gente faz? Os pais, a gente sabe que a gente repete padrões dos nossos pais, dos nossos familiares. Aí o coach identifica isso e transforma isso. Então o coach, ele trabalha numa área transformacional. Ele muda você para o seu melhor, com todas essas ferramentas que existem. E qual o campo de atuação? Diversas. Os nichos são de financeiro, de life, pessoal, tem na área de executivo, na área de negócios, na área esportiva tem muito agora, então a gente vê agora na Copa muito, tem na área jurídica que está começando a entrar também. Como acontece? O coach, ele é feito de uma maneira que você pega a sua experiência, os senhores desembargadores têm uma experiência gigante, imagine vocês, além dessa experiência, usando o processo do coach de fazer uma pergunta muito mais, assim, vocês já fazem perguntas altamente elaboradas, mas imagine com uma nuance, assim, de uma elaboração ainda maior do que você pode para saber uma resposta que a pessoa fica, poxa, realmente ele tem que falar o que tem que ser dito. Oi, eu estou super curiosa aqui, você me ajuda. Te ajuda? Me claro. ajuda. Que pergunta é essa? Porque parece ser uma coisa nova que ainda não aconteceu, né? Quer dizer, a psicologia... Não. Cláudio, pergunta excelente, né? São perguntas, tudo depende de um contexto. São perguntas, então vamos dar um contexto para você. São perguntas que te levam a um outro nível. Por quê? Porque o ser humano, o que a gente tem dentro da gente? Diversos significados. Nós somos seres de significados. E cada um tem um significado, uma percepção de determinada coisa. Então, eu para chegar a você, ao chegar ao doutor Ciro, ao doutor Antônio, doutor Amacenas, o que a gente faz? A gente vai fazendo perguntas até chegar, tipo, o que é amor? Eu quero ser amado. Mas ser amado, o que significa ser amado? Ser amado, para mim, é ter uma pessoa. Mas o que significa ter uma pessoa? Ter uma pessoa é poder viver a vida melhor. O que significa ter uma vida melhor? Ter uma vida melhor é poder ser feliz. O que significa ser feliz? É ter um reconhecimento. Então você trabalha o reconhecimento, que isso é o mais importante para ele. Então essas perguntas que a gente vai fazendo vai tirando a essência do que realmente a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer trabalhar dinheiro, só que você faz que eu chamo de polígono da riqueza e você vê que ele está ruim no relacionamento. E você tem que trabalhar o dinheiro e o relacionamento, você tem que trabalhar o relacionamento. Aí sim, o dinheiro começa a fluir. Não adianta você querer trabalhar se que a gente chama de roda da vida, ela não está rodando a contento, com equilíbrio. Mas, Nascimento, ainda não ficou bem claro, em termos de explicação para o nosso telespectador, qual é a diferença entre o coach e o mediador? Ou será que eles, em algum momento, se encontram de forma inseparável? Bom, olha só, o mediador se explicou, né, aqui muito bem. O coach, ele ajuda a pessoa a alcançar aquela meta. O coach, ele ajuda a você a se transformar, a você mudar para você ter um resultado melhor. Eu acredito que o mediador, ele une duas partes, sim? Ou não? Não. O mediador, ele tenta que as partes em conflito, acho que aí está a diferença do coach, né? Porque o mediador, ele faz com que as partes, num conflito, elas né, busquem pelos seus meios o esclarecimento do que as conflita, né, e resolvam, né, aquela situação. Né? Então ele não tem a interveniência como tem no caso da conciliação.
né? E nem age como age o juiz, o árbitro, que chega, dá uma martelada e dá o ganho de causa para um e acabou. Então o mediador, ele facilita que as pessoas, pelos seus próprios meios, atinjam a solução daquele conflito. Eu acho que o coach, ele está muito mais com isso. Nós poderíamos, se cada atleta, né, se cada jogador da Copa do Mundo tivesse o seu treinador, né? Poderia ser isso? Podia. O coach. Aí diz assim, olha, você está muito bom, você tem visão de jogo, você tem uma visão técnica boa. Mas a pergunta você é o que você quer. Isso, Aí eu quero ser campeão. Aí é o trabalho do coach. Ele trabalha aquele. Ele trabalha individualmente. Exatamente. Então, assim, num time você com pode 11 jogadores... trabalhar em equipe também. Sim, você pode fazer um coach de equipe. Mas o objetivo tem que ser um objetivo comum. Sim. O telespectador, estamos vendo então que o coach, diferentemente do mediador, ele não trabalha essencialmente no conflito. Ele pode trabalhar com a pessoa na sua individualidade e nos seus desejos, nas suas perspectivas. Até para ela não entrar em conflito e não se arrasar nele, né? Mas, o Hilton, Mas fala. eu tenho uma empresa. Sim. Essa empresa está em crise, eu estou financeiramente mal, relacionamento meu com os meus funcionários é ruim e eu estou numa crise. E qual o papel do coach em cima dessa crise? Como o coach pode trabalhar para que essa empresa atinja as metas que não está conseguindo atingir em razão da crise? Excelente. Primeiro, o coach ele faz um trabalho de motivação e de transformação. De você passar, você como líder então da empresa, se a empresa é a sua, de você passar a inspirar melhor os seus liderados. Então o coach faz esse trabalho e fazendo o quê? Que a missão e a visão da empresa também acabe sendo a visão e a missão do seu funcionário. Que ambos falam as mesmas coisas, agregando seus valores, e assim alcancem a meta e saem dessa crise. De uma maneira, um coach de liderança, um coach executivo, criando uma inteligência emocional maior, criando um objetivo em comum maior. Então o coach ele ajuda nesse processo, nesse desenvolvimento, porque o coach é um processo, com início, meio e fim, só que ele é contínuo. Depois que você faz todo o trabalho de coach, ele continua, até às vezes dentro de você. Quando você tem uma formação em coach, eu formo coach. Quando você tem uma formação em coach, isso daí te dá uma amplitude de visão, um campo de possibilidades totalmente diferente que você passa a ver, ter percepção de coisas de uma maneira diferente. Já visto o seu livro, né? Porque o anterior a ele, o teu ainda não tive oportunidade de ler, mas eu estou curiosíssima, porque o que eu conheço, que tem um título similar, mas totalmente ao contrário, é justamente a desconstrução do que você está preconizando ali, que diz que é o pai rico, o filho pobre e o neto pior ainda. Pior ainda, né? Quer dizer, como que você está indo nessa antagonia? Eu estou achando sensacional. Quer dizer, então o coach faz isso acontecer? Faz. O coach ajuda isso a acontecer, porque quem faz é a pessoa. O coach é só um instrumento para fazer você acontecer na área que você quer. E o Neto Milionário, hoje a gente vê porque muitas pessoas, hoje as oportunidades são outras. Se você não passar a ver a oportunidade ou a vida de uma maneira diferente, até pela crise, né, que a gente só acabou de conversar, a sua vida você pode transformar de uma maneira melhor. Aí sim, que você passa a ter uma visão muito mais, você passa a ter muito mais sacação. Hilton, o pai do Neymar foi um coach do Neymar? Com certeza. Só não era cabeleireiro, né? Eu acho também. Eu acho que é isso, né? Que ele pegou aquele menino e... o que você tem que fazer, você tem que treinar, como você tem que se comportar, né? Isso serve para a nossa família, que nós somos coaches dos nossos filhos, porque muitas coisas que eles acreditam foi nós que colocamos. É o que a gente chama de crença. Como é que nasce uma crença? Por uma opinião, né? Você ouviu falar, ou por uma verdade, algo que você passou, ou você modelando os seus pais, né? Igreja, pessoas que sejam importantes. Então, o seu pai é o seu primeiro coach na vida porque ele te treina, te ensina, a sua família tem tudo isso, né? Só que às vezes, o seu sonho não é o sonho do seu pai. Aí você é uma pessoa que parece ter tudo na vida e você é infeliz. O trabalho do coach faz justamente isso, você viver o seu sonho. E você ter toda a potencialidade para você aproveitar a sua vida e fazer o que você quer. Em plena crise que o Brasil está vivendo,
e nós estamos também num período eleitoral, nosso programa já está entrando nesse período eleitoral, o que um coach pode ou deve orientar a política do Brasil para a gente superar essa crise? A política, primeiro o processo de coach, ele vem de lá para cá, ou seja, a pessoa que pede, né? Se a política pedir para a gente orientar, vai ser ótimo, mas geralmente a política não pede nada, né? A gente fica assim, mas eu acredito. Se eu fosse um político, eu sou candidato a senador, e, olha, eu quero melhorar o Brasil, eu quero servir o Brasil, eu não quero esses mesmos políticos que estão aí. Como é que o coach iria me exercitar? Excelente pergunta. Primeiro é entendendo a sua realidade, entendendo os seus motivos, por que o senhor quer melhorar o Brasil. Depois que a gente acha a essência da sua verdade, do seu motivo, aí a gente começa a fazer uma transformação para fazer essa sua vontade de melhorar o Brasil, o senhor, por si só, começar a ver o caminho de como o senhor pode melhorar ainda mais, com todas as ferramentas do coach. Mas o motivo tem que ser o seu. Então o coach vê o motivo, vê a realidade, fala, hoje o que eu sou? Eu quero melhorar o país, eu quero melhorar o Brasil. O senhor já fez alguma vez isso? Não, eu só trabalho, eu tenho minha empresa, né, eu tenho meu emprego, mas o que mais você pode fazer para você melhorar o Brasil? Eu posso fazer isso faz sentido para você? Se você fizesse isso dessa maneira, como é que seria a sua vida? Então o coach vai pegando e você vai dando discurso, mostrando todos os valores, todos os recursos que você tem dentro de você, para você poder alcançar o que você quer. E quais os recursos que você tem para autossabotagem, Hilton? Porque às vezes, muitos, né? Porque às vezes as pessoas dizem que querem uma coisa e nem elas mesmas sabem o que de fato querem. Nossa. É você pegando confirmação. Cláudia, você, toda vez, aí você quer saber qual o real motivo. O real motivo é esse. Aí você vai e depois pergunta de uma outra maneira a mesma pergunta. E você vai pegando para saber se realmente, às vezes acontece muito que a pessoa, acontece muito no coach de profissão. A pessoa está infeliz e não entende por quê. Porque ele é médico. Eu tive um caso agora, o cara é um empresário de sucesso e ele quer ser bailarino. E aí? Vai ser. O coach faz isso. Vai ser bailarino. Só que dá todo o poder para ele ser bailarino. Porque ele não quer falar com a família, ele tem vergonha de todas essas coisas. O coach fala, não, olha só, você tem todo o seu direito, você tem todo... Qual o real motivo? O motivo é que eu quero ser feliz. Tem coisa melhor que isso? Mas o que significa isso? Que isso? Aí você vai fazendo, sabe, Cláudio? São 10 sessões. Então, explicar em 10 minutos fica pouco. Agora, 10 sessões, isso pode ser um começo, né? Porque tem os coaches para concurso, os alunos concurseiros, eu tenho alunos que terminam a faculdade e colocam um objetivo, né, passar no concurso tal, né, e ele contrata um coach, né, que levanta, né, as dificuldades, é para potencializar. Exatamente, ele. Potencializar. Potencializar. O que você faz? Você faz você ver que você tem a força, você tem a capacidade, você tem tudo para você poder chegar e passar no concurso público, a ser um desembargador, a você ser um juiz. Simplesmente não é estudar somente. Estudar é por conta dele. Mas você dá o que força, estudar, como estudar, o tempo de estudar. Não. E além disso, é o principal, é o que tem de dentro. Sim. É de dentro para fora. É ele saber isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser desembargador. Coitado. Aí ele vai... Não, sim. Vai trabalhar igual um monte de carga. Aí ele vai. Ele vai ter tanta motivação que ele não vai nem enxergar as dificuldades. Ele vai estudar 15 horas por dia, 20 horas por dia, porque ele tem um real motivo. E nunca o motivo é o dinheiro. Nunca o motivo é o dinheiro. O dinheiro é sempre uma consequência. O coach tem uma carga de autoajuda muito grande, Hilton? Porque soa, assim, o que você está falando, né? De você ter fé em si, acreditar em você mesmo, de ter essa motivação. Sim. Eu tenho um primeiro livro meu Desejo é uma Ordem. Ele é sobre inteligência emocional. Acho que o coach é muito mais. Ele te dá toda a inteligência emocional
para você simplesmente você passar por tudo isso e você você aumenta o que? Sua autoestima, autoconfiança, você ter uma automotivação, você criar autorresponsabilidade. E o coach te ensina passo a passo a você fazer isso. Agora, se o coach entrar no processo, se ele tiver um momento depressivo da vida, ele tem que parar de trabalhar um tempo, né? Olha, excelente pergunta. Porque ele é um ser humano, olha, ele também adoece. O coach é um ser humano. Muita gente... A gente tem que gostar de pessoas. Você, quanto coach, você tem que gostar, você tem que respeitar. Respeitar que é a individualidade de cada um. Então, se você não está bem, eu não acredito que você possa, talvez, fazer uma excelente sessão de coach. Né? Até porque que as pessoas, eles te entregam a sua vida. Você sabe coisas de todo. E o coach, ele tem que perceber o momento que ele também não está bem. Que isso acontece. Zilton, me auxilia aqui Sim. no raciocínio. Haverá momento em que estou tão seguro disso que eu quero a confirmação. Sim. Haverá momento em que a pessoa que procura os serviços de um coach não saiba o que quer. Desembargador, na verdade não. É 90% do momento, ninguém sabe o que quer. O cara vai trabalhar dinheiro, ele quer casar. O cara vai trabalhar casamento, ele quer separar. Né? É assim, aí a nossa função é fazer perguntas para você achar o que ele realmente quer. É porque a gente chega do pressuposto seguinte: se você não sabe o que quer, você não chega a lugar algum. Você não chega a nada. Então a gente define, às vezes você fica 2 sessões para definir o que a pessoa quer. O cara vai falar, o cliente vai falar que a gente chama de coach, o coach vai falar de uma coisa e acaba outra. E a gente trabalha essa outra e melhora isso aqui. Mas isso não é uma característica humana? Quer dizer, quando a gente adquire uma determinada coisa e um sonho é realizado, no mesmo instante o pêndulo já se desloca e já vai para o próximo? Não, sim, Claudinha, mas eu não estou nem falando disso. Eu estou falando da autossabotagem que você falou antes. Né? A pessoa diz uma coisa e ele se sabota aqui. Às vezes ele quer ter dinheiro, mas na verdade não é isso que ele quer. Então, é isso que o desembargador falou. Então, primeiro você tem que saber o que você quer. E você, como coach, eu só fico perguntando, tá, e mais o que mais? Mas qual a sua visão? O que é isso? Então, qual seria a sua visão definitiva de vida? Minha visão é essa. Você tendo isso, o que você ganha? Eu ganho isso. O que você perde? Eu perco isso, pô. Você não pode querer alguma coisa para perder. Aí você começa a transformar, você vê que não é aquilo que ele quer. Aí você começa a falar, ouvir, aí ele conta a história, aí você pergunta, o que você gosta? Aí você começa a quebrar os status. O que você gosta? Qual jogo que você gosta? Qual time que você é? Aí começa aí ele começa a relaxar e de repente ele te dá todo o caminho. Mas tem uma frase que atribui ao Guimarães Rosa, e eu não sei se é dele, acho até que não é, de quem não sabe, né, para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Que faz com que a pessoa fique rodando em círculo e fique no mesmo lugar. Será que serve mesmo? Né? Ou ele cai no lugar errado? Pois é, essa que é a questão. Não, qualquer lugar. Sabe porque ele não vai a lugar nenhum. Ele não sabe para onde vai e ele acaba não chegando a lugar nenhum. O coach, nesse sentido, ele teria, né, uma função, né, de ajudar a pessoa a encontrar um caminho. Quer dizer, primeiro encontrar o que ela quer e depois encontrar o caminho. Olha, você pode ajudar sim, se a pessoa quiser. Porque eu sou o Wilton, tá? Eu sou Master Coach, eu formo coach, então dou um exemplo. Se o coach é focado em ação. Então, vamos lá, vocês são meus coaches, eu vou dar todo final de uma sessão uma tarefa. Se na quinta vez você não me fez a tarefa, eu prefiro não fazer coach, porque você não está comprometido com o processo. Wilton, você tocou na questão. Eu queria tocar um cavaquinho e eu contratei um pagodeiro lá de Duque de Caxias que ia à minha casa. Né? Então toda sexta-feira de manhã ele ia à minha casa e ele deixava lá umas lições, né? E eu, essa coisa toda, essa trabalheira, magistratura, eu acabava não fazendo as lições. O rapaz, na terceira ou quarta lição, ele falou comigo: doutor, eu não vou ganhar o teu dinheiro mole, não. Você não leva o menor jeito, né, para cavaquinho. E foi embora, nunca mais apareceu. Eu não falaria dessa maneira. Doutor, eu não falaria dessa maneira. Eu falaria assim: olha só, não é teu momento. É realmente o que você quer? Isso é realmente o que você quer? Sim. Eu falo, então, olha só, a gente tem que entrar no acordo da gente fazer as lições. Se caso não,
Será que você tem tempo agora para estudar o seu sonho? Para você seguir, isso é pergunta, para você seguir seu sonho? Você se acha capaz, realmente comprometido de ficar, realmente percorrer o que você ama? O cavaquinho está guardado lá. Aí fala assim, sim, eu tenho. Então aí você viu a diferença das Vamos perguntas? aproveitar Vamos lá. essa sua etapa do esclarecimento. Telespectador, há poucos instantes eu disse ao Wilton assim: Wilton, você acha que é possível uma pessoa não saber o que quer? Eu já sabia a resposta, mas eu precisava da resposta dele para que ele introduzisse os elementos profissionais dele na resposta. Isso é coach? Sim. Eu só lamento que eu só lamento aí que esse professor tenha nos privado de um pagodeiro do tipo Damasceno do Cavaquinho, que estaria aqui hoje fazendo o nosso programa aqui com um cavaquinho aqui, ficaria bom, muito melhor, né? Mas deixa eu desafiar. Mas eu tenho todos os você. CDs do Zeca Pagodinho. Do Zeca Pagodinho eu não quero do Damasceno Pagodinho. Mas deixa eu te desafiar. Você até agora está fácil, está mole. Você está aí na área empresarial. Você aí só está tratando de coxinha. Vamos falar da coisa séria. O coach funciona na criminalidade? Eu sou um criminoso, eu quero sair do crime, mas eu preciso de alguém que me estimule. Funciona? Bom, se isso realmente é o que você quer, esse é o sentido. É realmente o que você quer? O que o coach, o que eu vou fazer? Eu vou fazer N perguntas para saber o que você quer e começar a ver o seu comportamento em relação a isso. Se você me der todas as ferramentas que você quer, não vejo problema não fazer o coach ajudar nesse processo. Acredito que sim, mas você tem que querer realmente. Mas e o que o coach vai me ajudar? De que maneira o coach vai me ajudar a descobrir se é efetivamente isso que eu desejo ou eu sou um estelionatário e estou apenas querendo te enganar? Ou seja, não vou te enganar, eu quero. Outra coisa. Porque na relação com o coach, quem está se enganando sou eu mesmo. Você mesmo, né? Na verdade, na primeira, na segunda sessão, a gente já sabe que a pessoa não está falando a verdade. Né? Você começa a ver pelos jeitos, né? pelos não verbais, pela maneira de mexer. Isso tudo a gente é preparado para isso também. Pegando uma carona nele, quando a pessoa não tem força para sair, quer dizer, de repente o crime está mais forte do que a vontade de ficar... Então ele não quer, né? Não, às vezes quer, mas não tem força. Mas o que seria força para você? O que seria força para ele? É isso que o coach trabalha. Vamos entender o que é força? Eu não tenho força de quê? Se você trocar força por vontade. Então, aí você começa a fazer esse trabalho para potencializar e eu mostro para você, Cláudia, você tem força. Aí eu te mostro a força. Mas você quer ter força? Como é que funciona essa sessão de coach? Qual é? Eu sou um coaching. Eu não sou um coxinha, eu sou um coaching. Sou um coaching. E você, eu estou numa primeira sessão. Eu quero sair do crime. Como é que funciona? Como é que é essa sessão? Foi a primeira pergunta, né? O que a gente fala, eu me apresento, né? Eu digo que eu estou 100% comprometido com o senhor, né? Que eu estou aqui, que aqui não tem julgamento, tudo aqui é confidencial. Isso é uma das coisas do coach. Ponto, telespectador, completamente semelhante à mediação, que é o sigilo. Isso é conquistar a confiança. É altamente confiança e sigilo. Sigilo. Não tem como você falar de uma outra pessoa. Não existe, não pode. Isso é proibido. Eu sou da International Coach Federation. Eu sou proibido a falar. Você é proibido a fazer uma opção de coisa. Você tem que ter ética. Se a pessoa vier com uma coisa que você não sabe fazer, você passa pela pessoa, pro terapeuta, pro psiquiatra. Você tem uma pessoa com uma coisa assim muito pesada, talvez abuso, coisa que você não é capaz de fazer, você tem que ter para passar. Vamos lá voltar à sua pergunta do crime. O senhor quer sair do crime. Então, eu me apresento, eu digo, né, que eu estou 100% comprometido e pergunto, o que o senhor quer? Você fala, eu quero sair do crime. Tá, o que você ganha com isso? Você vai dizer o que você ganha. E a gente vai desenrolando de uma maneira, até para eu realmente ver que é isso que você quer. E no final lá,
o senhor vai ter que confirmar que é isso. Eu falei, o senhor está disposto? O senhor se compromete de 0 a 10 quanto a querer sair do crime? Vamos falar de coisas positivas. Quais são os benefícios de um coach? O que pode trazer de benefícios para uma sociedade em crise? O benefício do coach é que justamente você consegue mudar, né, a maneira da sua liderança, a maneira do seu trabalho, o comprometimento dos seus funcionários e você melhorar um resultado da sua empresa, qualquer tipo de resultado, porque você começa a transformar a pessoa por dentro. As coisas que ela quer, a liderança, você como coach de liderança, você que tem uma empresa, você que está com crise, né, você vê que aquilo é o que eu quero, ou então justamente ao contrário, eu não quero mais aquilo e vou seguir o meu caminho. O coach, ele te define, né? Uma vez eu fui fazer um coach numa empresa e eu falei, olha só, o que você quer? A pessoa disse, quero isso, tá. Eu falei, mas foi uma agência de publicidade famosa. Eu falei, você tem um risco dos seus profissionais bacana pedirem demissão, seus melhores profissionais, que são pessoas, porque eu vou motivar tantos caras, aí, tantos seus profissionais, que eles vão se sentir tão capazes e vão abrir um negócio dele. O que aconteceu? 8 pedidos de demissão no outro dia. Agora, deixa faz eu parte uma do processo, pergunta. porque só um minuto, por favor. Porque, o que a gente faz? O benefício que você dá todas as ferramentas para a pessoa saber, eu sou capaz, eu vou ser o melhor desembargador, vou ser o melhor funcionário, e a pessoa cria isso e segue isso e vai, e por incrível que pareça, ele deslancha. Se for realmente uma pessoa focada e aquilo fizer sentido para ele, não tem jeito. Pois é, essa é a questão. Eu não vou negar que todos fazemos opções, que todas as pessoas fazem opções ao longo da vida. Essa concepção, né, de que as pessoas podem, pelos seus próprios meios, atingir seus objetivos, é algo espetacular, né, numa ordem em que as pessoas têm um chão, né, um elementar para poder dar o passo seguinte. Mas tem alguma coisa da ordem social também que pode impedir uma pessoa de atingir seus objetivos, como, né? por exemplo? Isso numa ordem liberal, né, numa ordem liberal em que todos estejam em igualdade para competir, né? Aí é possível falar que os mais aptos vencerão os menos aptos, né? Mas numa ordem excludente, como por exemplo, um homem com 30 anos, desdentado, analfabeto, sem qualquer qualificação para o mundo do trabalho na atualidade, que mora no Morro do Alemão, e aí eu posso te dar um percentual relativo dos moradores daquele complexo nessa situação. Como é que eu posso dizer para uma pessoa dessa assim, olha, eu queria ser juiz? Eu outro dia visitei uma comunidade dessa, um menino, né, com 12, 13 anos, falou assim, eu quero ser juiz. Eu disse assim, você pode ser, né? Você mantenha boas notas, não sei o quê, e papapá, né? Coloque isso como uma prioridade da sua vida e você poderá ser, né? E aí um outro sujeito também, com 30 e poucos anos, semi-alfabetizado, falou assim, eu também queria ser, né? O que o senhor falou? Eu falei assim, olha, né, você tem que buscar meios. Claro que eu não acreditei nisso, né? Como é que eu vou chegar para um homem que tem que sustentar-se, sustentar a família, né? E vou dizer para ele que ele pode alimentar, né, o mesmo sonho do garoto, né, que ainda que está numa escola, que ainda tem recepção, né, que ainda tem portas abertas, né, como é que eu vou dizer para esse homem, né, semi-alfabetizado, numa casa que não tem livro, que não tem papel, que não tem cultura do livro, que não tem a cultura ágrafa, né, como é que eu posso dizer isso? Eu não estaria enganando ele, dizendo para ele que ele efetivamente poderia, pelos seus próprios meios, atingir os seus objetivos, tal como se ele tivesse numa ordem justa, né, e que todos os objetivos fossem alcançados. Bom, eu acredito primeiro, né, que, com todo respeito, quem tem que acreditar é ele, não somos nós. Ponto. Eu acredito que se ele deseja ser juiz e como se tornar, como ser um coach, a gente vai dar o caminho, faz isso, se forma, aquilo. Como ser um juiz, você tem que se formar, tudo bem. Agora, o juiz só pode ser até os 40 anos, aí tem 35, não pode. Tem alguma idade para ser juiz? Não, 65. Então, 65. Então, se ele tiver uma opção com 31 anos e ele se transformar, ele por meios deles, que eu não sei, porque a gente não pode tirar as coisas talvez pela gente, porque tem gente que tem muito mais força que a gente. Tem gente que tem vontades na vida que talvez a gente não teve. E essas pessoas que vêm de baixo, que às vezes não tem nada, elas têm muito mais coragem que nós que viemos às vezes numa vida flat. Se bem que eu não vi de uma vida flat.
né? Eu sou viúvo 2 vezes, eu já morei, né, na rua, fui despejado, não sei o quê. E isso que me motivou... Coach mata a mulher assim mesmo? De desgosto. E é de desgosto. Ele fica fazendo muito coach. Aí fica só comigo fora de casa. Aí, então, o que a gente faz, né? O que eu iria fazer como coach é simplesmente motivar ele ainda mais e para ele procurar os caminhos para ele seguir o sonho dele. Senão, se você não sonhar, se você não mudar a vida, se você não acreditar que tem algo melhor, por que viver? Se você acha que sua vida vai ser sempre uma porcaria, que vai ser tudo ruim, por que você está aqui? Se você acha que você tem 30 anos, sua vida acabou, gente, tem hoje casando com 50, 60, eu tenho amigo 69 com filho de 5, então tem que dizer que ele, você tá fora da sociedade. Eu tenho um amigo com 80 e casou com uma moça de 22. Não, ele tá feliz ou infeliz? Não, os dois estão felizes. Ela mais que ele ainda, porque ele fez o testamento, ele é rico, né, dizendo que vai deixar tudo pra ela. Mas os dois estão numa felicidade. Mas olha só, o coach dela era muito bom. Existe uma coisa... que o mapa não é o território. Isso é muito interessante. O mapa não é o território. O seu mapa não é o meu mapa. O que a gente vê aqui, o que a gente vê aqui, você vê uma coisa, eu vejo outra coisa, devido a todo o nosso ensinamento, tudo que a gente aprendeu na infância, na vida, a sua vivência, toda a sua percepção aqui é diferente. Então o seu mapa pode ser diferente do mapa daquele senhor ascendente lá de 30 anos. Quando vê o mapa dele, é muito mais forte que o nosso. E se você der um caminho para ele, ele pode se destacar. Eu recebi no ponto aqui, eu falei cultura ágrafa, né? É aquela pessoa que não está acostumada com a escrita, né? Não lê e não escreve, e a família inteira não teve acesso à leitura, né? À escrita e à leitura ao longo da vida. Se ele leva 25 anos para aprender tudo isso, até fazer uma faculdade, ele está com 30, 55, e ele se dedica e faz um concurso para magistrado, sabe que ele não pode passar? Não sei, eu acredito que possa. A não ser que ele põe essa meta. Tanta gente que a gente conhece aí, que vem de história de baixo, que virou até o próprio, se eu não me engano, o do STF, Joaquim Barbosa. Pô, uma luta. Olha para ele. Podia não ter ido para lá, né? A história do Supremo. A história do Supremo podia ser um pouquinho diferente. Eu como, na verdade, como coach, como master coach, eu acredito né, nessa pessoa. Eu vou fazer tudo que eu posso para ela ficar cada vez mais motivada, para ela alcançar isso, entendeu? Então, e uma coisa do coach, não tem julgamento. Essa é a beleza do coach. Você pode falar a maior coisa impossível que você acha para você, ou impossível, algo que eu acho impossível, eu não posso julgar. Você ensina cavaquinho? Não, eu não ensino não. Olha só, eu faço música lá na Vila Lobos, eu canto, estou fazendo canto popular, estou aprendendo agora. Você não ensina cavaquinho, mas pelo que eu estou entendendo, que eu ensino você a aprender cavaquinho. Exatamente isso que eu ia perguntar aí. Você ensina a pessoa a atingir aquele objetivo. Por exemplo, o Damasceno quer aprender cavaquinho. As suas técnicas de coach leva o Damasceno. Mas aí, voltando àquela pergunta que o desembargador Damasceno fez, o teu livro fala assim, pai rico, filho nobre, neto milionário. Eu vou ler o teu livro, vou ficar doido para ser o bisneto dessa família, porque... E se eu não atingir... Você estará me enganando com essa leitura, com essa sua publicação? A minha frustração vai poder concluir que você me iludiu? Não, isso daí... Isso é até antiético. Isso está até na ética. Mas o meu coach mandou fazer essa pergunta. Olha, eu vou ser honesto, eu adorei a pergunta, né? Por quê? Porque tudo tem um início, tem um meio, tem um fim. Então, como esse livro, como processo de coach, você primeiro levanta dados, depois você vê o que realmente a pessoa quer, você faz a pessoa aceitar a sua realidade. Não adianta você querer, eu quero ser milionário. Você já foi? Já teve dinheiro alguma vez? Não. Eu quero ter 1 milhão. Você já teve 100 mil? Não. Você já teve 10 mil? Não. Você teve 1.000? Não. Então você sabe administrar dinheiro, né? Porque administrar dinheiro é trabalho também, né? Vamos para os primeiros 500, vamos fazer a meta para você alcançar. Então é subir passo a passo. Para você, não tem como você ir daqui e sair de lá. Não tem. E o coach te ajuda nisso para você chegar a esse ponto desejado. Telespectador, eu estou com dificuldade de acompanhar
Porque se eu não soubesse absolutamente nada do que ele está dizendo, talvez eu pudesse até fazer perguntas. Mas por razões que eu não sou entrevistado, eu não preciso dizer. Eu tenho alguma experiência em psicanálise e tenho uma vasta experiência de 30 anos de magistratura e falando com pessoas. A gente fala com uma... Eu quero dizer que eu sou quase tão velho, eu tenho 25, hein? Neste tribunal. Mas às vezes, Damasceno, eu não sou seu coach, então você não precisa nem me pagar. Mas às vezes, você faz um bom trabalho como juiz, e alguns dos nossos colegas fazem um bom trabalho como juiz, mas fariam um trabalho que lhe desse mais prazer se fosse filósofo, ou se fosse um violinista, ou se fosse um pianista, e não sabe, ou não tem sequer coragem de se indagar. E se não for isso que eu quero? E é tarde. É o bailarino. É o bailarino. E é tarde. Então, é que eu estou usando a minha experiência de vida para fazer uma pergunta, mas eu preciso extrair da resposta alguma coisa que seja para você, telespectador, e não para mim. Então, eu estou procurando indagar da forma como se eu não soubesse. Mas é impossível, porque eu sei. Uma pergunta em relação a isso que o senhor falou, que eu faço. Desculpe, você atende a grupo? Ou é só Atendo a grupo. A grupo e individual? Sim. Tá. A pergunta é o seguinte, o senhor, se a pessoa chega e fala, você está vivendo, o sonho que você está vivendo é realmente o seu? Essa é a pergunta. E como distinguir? Como distinguir? Eu sei que... Não, aí você tem que responder, aí eu vou te ajudar a distinguir, que eu não posso, cada um dá uma resposta, mas o sonho aí por quê? Como a gente começa a ver a distinção disso? É que você vê que uma pessoa tem tudo para ser feliz, tudo, você tem tudo aí para ser feliz, só que você não é feliz, então você não está vivendo seu sonho, porque quando você vive seu sonho, você está feliz. O Hilton, eu sei que você tem um sigilo profissional, você não vai mencionar nenhum, mas claro, você pode mencionar genericamente quais são as ambições que as pessoas procuram para quê? Procuram um coach com que objetivo? Pelo seu livro aqui, ganhar dinheiro, ser feliz, Exatamente. Mas e que mais? As pessoas, quais são as ambições que mais fazem com que uma pessoa procure um coach? Relacionamento. Familiar. Querem casar e sabem por que não tem um companheiro, não tem uma companheira. Querem melhorar sua situação financeira também. Estão infelizes, que não estão vivendo seus sonhos, e a gente identifica e faz ela realmente viver seu sonho. Então... Será que o segredo é esse, Hilton? Viver o sonho, né? Buscar os objetivos... Não sei se... Cuidado, né, seria isso que interessa? Eu não sei se só seria, né, um sonho, um objetivo, que eu acho que a gente é muito amplo como ser humano. Sim. Né? Mas é algo que faça sentido para você. É você viver congruente com as coisas que você acredita. Né? Você ter uma congruência em relação às coisas que você quer, o que está dentro de você sobre crenças. Não adianta você tipo, eu odeio cigarro e tem um lugar que vende cigarro. Um exemplo assim, entendeu? Você é bem básico assim, que você não está sendo congruente com as coisas que você realmente quer. Então eu acho que tem que fazer sentido o seu trabalho, a sua vida, o seu relacionamento, as pessoas que você ama. Acho que tem que fazer sentido para você, devido ao que você acredita. Eu digo que o acreditar faz você vencer. Então, quando você acredita em algo,
E sabe, isso você vai... Por que faz você vencer? Porque você trabalha, você corre atrás. Vai ter momento que você vai ter que usar resiliência. Mas você continua. O que é uma atividade que poderia ser enfadonha, ela é prazerosa. Sim. Né? O contraponto é a peça do... Né, Por isso que a gente fala que você tem que viver com paixão. O padre que não acredita, o santo que não acreditava em Deus. Né? Quer dizer, você vive num conflito miserável. Nossa, né? E isso já houve, você sabe. Eu conheço um padre que Você perdeu a já fé, sabe que era um agnóstico, mas que era a profissão dele, que ele não ia largar. Ia completar o tempinho dele para aposentar. Você imagina a dureza de um homem que perde a fé e tem que ganhar a vida fazendo aquilo que ele não acredita mais. Mas o pior ainda é ele se permitia isso, né? Sim. Tem muita coisa de permissão, é você que se permite. Mas o desejo é móvel, é isso que está me inquietando. Mas essa é a beleza, Cláudia. Você pode mudar, ninguém está falando disso. Você pode mudar, mas tem que mudar o que faz sentido com você. Eu não posso então mudar. O coach não acaba nunca. É isso, é um processo. O que é o processo? É contínuo. Ele é sistêmico, tem tudo a ver com tudo à sua volta. Você não pode falar sobre dinheiro, você esqueceu de falar sobre família. Você não pode falar sobre saúde, né, deixar a saúde de lado e você querer falar sobre relacionamento. O seu então, coach é empresarial ou é esse coach relacional, pessoal? Eu, na verdade, né, eu faço coach também, mas eu faço formação em coach. Então eu dou o de vida, né, o de negócios e o financeiro. Tá. Então, são clínica geral. Basicamente. É uma formação de coach. Basicamente. Os juízes estão proibidos, né? Essa coisa dos cursinhos, né? Que já não é mais cursinho, é o candidato, né? Que pretende passar no concurso e os juízes promotores vão fazer esse papel de treinador para concurso. Mas aí pode dar aula ou não? Pois é, pode dar aula, mas aí o CNJ proibiu os juízes, né, de serem coach, né, de candidatos a concurso, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o equivalente ao CNJ, lá do Ministério Público, diz que promotor pode. Né? E aí que nós temos duas instituições, né, com iguais prerrogativas né, com iguais salários e com decisões contrárias. O CNJ diz que o juiz não pode ser coach, né, de candidato a concurso. E o Conselho do Ministério Público disse que não tem problema nenhum os mesmos Ministérios Públicos desempenharem a função, né, dos seus alunos, né, que queiram, né, contratá-lo para o treinamento para o concurso. Data Vênia, com todo respeito, em especial profissional, aí não é caso para coach. Qual é o segredo? Não, eu vou ficar calado. Olha, eu não vou. Olha, eu quero deixar claro que eu não vou tecer nenhuma crítica ao CNJ, né? Nem ao Conselho Público em relação a isso. Professor Hilton, qual é o segredo para o coach atingir os objetivos? Força de vontade, resiliência, tem muito trabalho. Qual é a técnica? Além de todos isso que o senhor falou, primeiro é ele aceitar a realidade dele. Primeiro ele sabia, eu aceito minha realidade. Minha vida está assim. E depois vem o que ele quer. E eu quero mudar. Então você aceita você aceita a sua realidade, você quer mudar. Aí sim, depois que você faz isso, aí são todos, você vai ter resiliência, você tem que trabalhar o foco, trabalhar a atitude, você vai dando tarefas para o seu coach desenvolver, né, em cima daquilo que ele quer, né, no coach financeiro. Geralmente a pessoa não é muito bem financeiramente, não importa se ela ganha bem, né, eu conheço muito pobre que ganha muito bem. Né? Então, se a pessoa não tiver disciplina na vida dela financeira, ela não vai chegar à riqueza nunca, ela pode ganhar milhões. Existe então, assim a gente ensina a disciplina, entendeu? Você, como ensino. coach, você vai ensinar ele a ser disciplinado. Eu tenho uma coach minha que ganha muito bem, mas não tem grana. Aí eu fiz ela colocar por semana R$100 numa poupança, que é um investimento hoje que praticamente não é bom, né? Dependendo da taxa Selic, mas numa poupança, e ela mandar o comprovante para mim. Então eu estou ensinando ela a ter disciplina de guardar o dinheiro. Existe algum ensinamento assim intensivo? Você leva os coaches para um lugar e obriga a fazer tarefa? Sim, são vivências, não são tarefas, né?
que a gente não briga, né? Como funciona isso? Eu tenho dois, eu tenho um de geração de riqueza, 5.0, e tem um de inteligência emocional, que a gente fica 2 dias, uma imersão assim, vai para um auditório, fica de 9 da manhã às 10 da noite praticamente, 10h30, e ali faz todo o processo de transformação da pessoa. E domingo também, para você ter uma ideia, geralmente sábado, dá 10 horas, ninguém quer ir embora. Eu estou um caco de cansado, mas ninguém quer ir embora. E domingo eu peço para chegar 8 horas, para a gente ser mais cedo, 8 horas, está todo mundo lá. Então você vê como as pessoas realmente querem. Então existe isso, da minha parte, da área de riqueza, que eu trabalho muito, e da área de inteligência emocional. Falando da sua autoconfiança, automotivação, você se autorresponsabilizar. Teria como fazer um coach assim, com a torcida do Flamengo para ela ficar mais comportada? Você acha que é possível? Sei lá, eu acho que não. Eu acho que nem do Flamengo, nem do Botafogo, nem do Fluminense. Eu acho que Não, do América não. Do América pegou botada. Não, o América eu acho que do meu pode... A América pode começar, com aqueles 6 americanos conhecidos pode fazer. Agora com 40 milhões de nação, da nação rubro-negra. Aliás, nós não precisamos de coach, porque nós já somos uma nação altamente feliz, nós temos todos os títulos, nós conquistamos tudo. Coaches. We're not coaching. Mas, professor Hilton Nascimento, com esse seu livro aqui, bastante enriquecedor, pai rico, filho nobre, neto milionário, nós estamos concluindo o nosso programa de hoje, Encontro com a Justiça. Foi um mergulho, foi uma imersão na busca da felicidade, na busca de conquistar os nossos sonhos. Eu agradeço muito o senhor ter compartilhado aqui conosco, com o desembargador João Batista Damasceno, com a nossa querida jornalista Cláudia Cataldi e com o nosso poeta e inspirador Antônio Carlos Esteves. Este programa Encontro com a Justiça teve as imagens de Rafael Neves, a direção de Celso Goulart e a produção de Paulo Marinho e Daiane Alcântara. Até o próximo programa, Encontro com a Justiça.